Evangelhos de Jesus, descrito por João, capítulo 11. Se Deus nos ama, por que sofremos? Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o homem, ou melhor, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse sido falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estive lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos: vamos também, vamos nós, para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria e sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Bem, os judeus estavam com Maria em casa, consolavam-a. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, abraçou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha, veja. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele amava.
Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi ao túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me enviaste, e eu sei que sempre me ouve, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem e deixe que ele vá. Amém. Está entre nós a palavra do Senhor, e eu oro neste momento com toda reverência, temor e tremor na presença de Deus, para que o Espírito Santo fale à igreja, para que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, esta noite, irmãos, vai responder para nós: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que atravessamos momentos difíceis de nossa vida? Porque há luto? Porque algo que nós tanto desejamos não acontece? Por que que quando nós temos algumas coisas como prioridade, logo isso dá errado e a gente se vê e se sente como um derrotado, um fracassado? E esta vergonha, às vezes, irmão, nos entristece tanto ao ponto da gente pensar em desistir. A crença, aquele que foi convertido superficialmente, acaba aqui por revelar sua nudez, acaba aqui por revelar que a gente ainda não conhece a Deus, que precisamos conhecê-lo. Então há momentos da nossa vida, de verdade, que tem essa pergunta. Eu já perguntei isso inúmeras vezes, hoje não mais, porque passei a conhecer de fato quem é Jesus. Mas há entre nós, irmãos e irmãs, aqui esta noite, que estão fazendo a mesma pergunta ao Senhor: Senhor, se Deus nos ama, se o Senhor nos ama, por que sofremos? O que acabamos de ler aqui, irmãos, este é o maior milagre público de Jesus. Este é o maior milagre em público de Jesus que João relata para nós. Uma semana anterior à prisão de Jesus. Claro, entenda bem, há milagres, claro, maravilhosos, como quando ressuscita a filha de Jairo, o viúvo, melhor dizendo, o filho da viúva de Naim. Mas este milagre é o último e maior milagre de Jesus, uma semana antes da prisão de Jesus, a sua paixão e também a sua morte. Encerra neste texto muitas e importantes histórias para todos nós, testificado por João. Sabemos, irmãos, que as crises, os problemas são inevitáveis e eles também tendem a aumentar. Parece que quando mais está difícil a coisa, parece que a tendência é sempre ficar um pouco mais difícil. Sabe quando você se levanta, irmãos, por que o irmão André prega dessa maneira? Não adianta eu vir aqui, irmãos, e atropelar todas as coisas e você entrar, se emocionar e amanhã ou daqui a pouquinho a tua emoção foi embora. A palavra precisa constranger a nós no amor de Jesus e transformar nós de dentro para fora, nos tornar homens sábios, crescer na graça e no conhecimento. Então, por isso a explanação da palavra. Sabemos que as crises, os nossos problemas são inevitáveis e eles também tendem a aumentar.
A Bíblia diz, pelo maior pregador de todos os tempos, o maior profeta de todos os tempos, por nome de Jesus, o nosso Salvador: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então as crises são inevitáveis. E neste texto que nós acabamos de ler, Lázaro não só está doente, a Bíblia diz que ele piorou e agora está morto. Todos nós somos assim. Lázaro tinha uma família de crente. Ouça isso. Lázaro tinha uma família de crente. Todos eram crentes em sua casa. Eram amigos de Jesus. E você pode ver aqui que o problema só se agravou. Eu vou repetir isso. Lázaro era crente. Tinha uma família de crente. E eram amigos de Jesus. E o seu problema só se agravou. Quantas vezes eu e você fazemos a mesma pergunta ao Senhor: mas adianta ter só o nome de crente? Não, eu preciso ser discípulo dele. A minha roda de amizade, meia dúzia de palavras, eu preciso pronunciar a palavra Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Talvez lembre-se de Maria. Maria foi aquela que ungiu o corpo do Senhor, ainda em vida. Então ela não era só amiga, ela era ainda mais discípula de Jesus, porque ela guardou tudo que tinha durante um ano e juntou o seu dinheirinho e comprou um perfume de nardo, um perfume que era extraído de uma madeira seca do Alpes do Himalaia e era vendido por mercadores por um dinheiro altíssimo, e até o frasco era caro, era de pedras preciosas. Maria deu tudo o que tinha a Jesus, apesar das críticas, apesar do que ela vivia, apesar das suas afrontas. Maria buscou tudo o que ela tinha e quebrou os protocolos da religião. Ela despejou sobre a cabeça de Jesus, soltou os seus cabelos, que quando aquela sociedade a considerava uma mulher que jamais poderia fazer isso, ela soltou os seus cabelos e enxugou os pés do Senhor Jesus. Ela foi criticada, ela foi oprimida por causa da sua atitude, ela foi escrachada no frente dos demais. Então este povo não era só crente, eles eram discípulos de Jesus. Eles adoravam o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz que Lázaro, ele não só estava doente, mas ele piora, e agora para ajudar ele morre. Aleluia! Então talvez antes de explanar esta palavra, você já está entendendo qual momento da sua vida você está vivendo. Talvez o cenário da sua vida cada dia só piora. Aqui uma lembrança: você é um crente ou você é aquele que discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, que apesar das circunstâncias da sua vida, você não abandona Ele, mas está aqui adorando ao Senhor de todo o seu coração. Aqui está a resposta, aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu e você, não é só ter a atitude, o nome de crente, título de crente, se de fato não somos discípulos do Senhor. Este povo, esta família, passou por isso. Quando passamos por um problema sem solução, a dor só aumenta, o sofrimento só aumenta. De fato, perdemos a vontade de comer, perdemos a vontade de beber, perdemos a vontade de dormir, de se arrumar, ficamos ansiosos. Com a família de Lázaro também foi assim. E para ajudar, Jesus não vinha resolver os problemas deles. E diz assim, olha só, a Marta disse assim: se Jesus estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tudo que Maria fez estava entrelaçado em Jesus, e uma certeza viva no seu coração: se Jesus estivesse aqui, não tinha acontecido isso.
Sabe o que ela está dizendo? Quantas vezes eu e você falamos isso? Se Jesus estivesse em minha vida, eu não teria passado por essa circunstância. Eu não teria tido esse enorme prejuízo. Se Jesus estivesse em minha vida, eu não estaria curtindo um luto. Se Jesus estivesse em minha vida, o meu casamento não estava desta maneira. Se Jesus estivesse de fato em minha vida, então eu não estaria enfrentando o que eu estou passando, a minha vergonha, aleluia. Se Jesus estivesse de fato em minha vida, eu não estaria atravessando este caminho tão difícil, tão doloroso, tão vergonhoso, tão humilhante para mim. Se Jesus estivesse de fato em minha vida, eu não estaria passando por o que eu estou passando, eu não estaria enfrentando estas vergonhas. Irmãos, Jesus não só está em sua vida, mas como está descobrindo o segredo do teu coração. Então Jesus não só está em sua vida, mas está escrachando aqui esta noite o que está de fato no teu pensamento. Se Jesus estivesse em sua vida, Ele não só está em sua vida, mas está estendendo a mão para você e dizendo: eis-me aqui. As tuas palavras são as minhas palavras esta noite. As tuas palavras, o teu sentimento é o meu sentimento esta noite. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Então você só não é um crente, você só não é uma crente, mas é um discípulo do Senhor Jesus. Talvez você está dizendo: Senhor, eu sou tão fraco, tão fraca, tão miserável, tão pecador, eu fiz tantas coisas que o Senhor não se agrada. Mas acredite, Ele te ama tanto, me ama tanto, nos ama tanto, que conhece as nossas fraquezas, os nossos fracassos, os nossos limites, os nossos pecados. Quando praticamos uma coisa para sarar a outra, quando fazemos uma coisa para encobrir a outra que praticamos, quando tentamos esconder a nossa dor, praticando uma alegria que não provém do Senhor. E Ele está aqui dizendo: é que é no seu fracasso que Ele estende a mão, é que é no nosso cair que Ele estende a mão, é que é na nossa fraqueza que Ele nos socorre, nos dá a mão, dizendo: eu estou aqui, eu sei do seu coração, eu conheço a tua luta, eu conheço o teu levantar, o teu andar, o teu pensar, o teu agir, o teu falar, o teu pensamento eu conheço. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! E esta mulher, irmãos, ficou ansiosa, queria que Jesus viesse. E nós somos assim, na hora da nossa ansiedade, na hora da nossa tribulação, na hora dos nossos fracassos, nos nossos desesperos, aleluia. Nós sentimos que Jesus não virá, que Ele não aparecerá, que Ele não estenderá as nossas mãos, que Ele não ajudará a nós. E como conjugar o amor de Deus quando estamos com problemas em nossa vida? Como fazer isso? Quando todas as portas se fecham, quando o nosso sonho não se transforma em uma realidade, quando o desejo do nosso coração, que tanto oramos, que tanto buscamos, o não de Deus acontece, parece que tudo cai por terra, o nosso mundo desaba, aleluia. Esta noite é Deus dizendo a mim e a você o nosso fracasso e estendendo a mão para nós. Tudo que você pensou nestes dias, tudo que eu e você pensamos, o Senhor está aqui cuidando dos sentimentos nossos. Como, Senhor, conjugar o teu amor com os problemas da minha vida? Como conjugar, Senhor, o amor de Jesus, o nosso sofrimento? Versículo 3. Por isso, as irmãs mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama está doente. Aleluia. Jesus amava a Lázaro, Marta e Maria. Por que Jesus permitiu que Lázaro ficasse doente? Por que Jesus não curou à distância? Por que Jesus não chegou quando as irmãs pediram que ele viesse?
É um grande mistério para nós. Por que um crente enfrenta doença? Por que um crente fica desempregado? Por que um crente, às vezes, seu casamento vai de água abaixo? Por que o crente que deseja ser pai, ser mãe, dá errado? Por que um crente dentro da igreja não consegue cuidar de sua vida espiritual? Por que um crente, aleluia, passa por sofrimentos? Irmãos, veja só, é que às vezes nós chegamos próximos de Jesus para entender essa questão fazendo perguntas. Por que eu sofro? Por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo? A Marta aqui dá um exemplo diferente. Ela se aproxima e manda dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esta noite o Espírito Santo está perguntando a mim e a você: eu tenho certeza do amor de Jesus por mim? De fato eu tenho, irmãos. Foi Ele que morreu a minha morte, foi Ele que doou a sua vida para mim, foi Ele que pagou as minhas dívidas impagáveis como pecado, foi Ele que me amou primeiro, foi Ele que me conhece desde o ventre da minha mãe, e a você a mesma coisa. Foi Ele que morreu a sua morte, foi Ele que pagou a sua dívida impagável perante ao Deus Pai poderoso, foi Ele que gerou no ventre da sua mãe. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele sabe dos teus limites. O amor de Jesus pela sua vida é sobrenatural, o amor de Jesus por sua vida é sacrificial. Ele teve um encontro com você quando você não queria, Ele buscou você onde você estava, Ele curou as suas feridas, Ele sarou a sua enfermidade espiritual, Ele te deu um nome, uma história, Ele te deu, aleluia, a oportunidade de conhecê-lo. Então você tem certeza que Ele te ama, e é assim que nós devemos chegar a Jesus. Senhor, aquele que o Senhor ama, aquela que o Senhor ama está enferma, aquela que o Senhor ama está nessa situação, aquele que o Senhor ama está atravessando este momento difícil, Senhor. Só o Senhor sabe como eu estou de pé, aleluia. É assim que Marta apresenta o seu irmão, é assim que nós devemos chegar a Jesus. Não é a circunstância da nossa vida que vai fazer Jesus deixar de nos amar, é nós que deixamos de adorar ao Senhor por causa das circunstâncias da vida, aleluia. O amor de Deus não é algo passageiro, não é algo que acontece e vai embora, como o homem faz, como a mulher faz, como você faz. O amor de Deus foi expresso na cruz para toda a eternidade, pelos séculos do século, e Ele está aqui esta noite querendo curar você de dentro para fora, querendo curar o seu sentimento, querendo enxugar a tua lágrima, querendo chamar você: vem, siga-me. O amor continua. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador, aleluia. Este é o amor de Jesus, oh, aleluia. É o amor que quando pecamos, Ele está lá do lado. É um amor que quando fraquejamos, Ele está do lado. É um amor que quando mentimos, Ele está do lado, aleluia. É um amor, quando os amigos vão embora, Ele está do lado, aleluia. É um amor que quando chutados para fora, Ele está do lado, aleluia. É um amor de que quando deu errado, Ele está do lado. É um amor de que quando temos dinheiro, Ele está do lado. É o amor de que quando ficamos pobres, miseráveis, passando fome, Ele está do lado. É um amor que não te abandona jamais. E nós esquecemos isso. Nós por um momento esquecemos isso. A quem tu amas está doente, não quem te ama. Aquele que tu ama está doente. E buscaram a pessoa certa, buscaram a Jesus, mas o problema não se resolve. Jesus recebeu a informação,
Naquela época, irmãos, só para que você entenda o contexto teológico dessa história, havia uma doença entre os judeus naquela época, que uma pessoa sofria, e esta enfermidade, eu esqueci o nome, a pessoa ficava por 3 dias como morto, o coração parava de bater, não respirava, e então muitos acontecimentos com pessoas com 3 dias como morta, dada como morta, até esperavam, irmãos, passar esses 3 dias para depois enterrá-la. Se você não sabe, tinha essa doença naquela época. E eles depois voltavam. Jesus não desceu, não veio para a aldeia e esperou esses 3 dias. Quando ele chegou, já era o 4º dia e Lázaro estava lá. Irmãos, Jesus também não curou à distância, porque sabia a intenção do coração. Ele poderia ter feito isso, ele tem poder para isso, apesar de amar a família incondicionalmente, apesar da sua amizade, ele não cura nem à distância. Nós vemos aqui, Jesus não curou. A resposta é: então por que sofremos? Por que Jesus não fez isso? Primeiro, pelo motivo de que poderia cair por terra esta cura, se acaso entre os 3 dias este homem voltasse, Lázaro voltasse à vida. Seria dito que era uma enfermidade e que ele voltou sem a intercessão, ou melhor, sem a graça. E segundo, que eu e você não temos imunidade especiais como o evangelho frajuto e enganoso que é pregado por aí. Crente também bate o carro, crente também fica doente. Os apóstolos também foram mártires, menos João, claro. Mesmo assim foi banido para uma ilha inóspita, passou pelo martírio. Nós ficamos doentes, choramos o luto, ficamos enfermos, perdemos o emprego. Essa teologia de que crente vive em uma bolha é mentira, é um falso evangelho. Quando você ouve por aí, você é dono, você é filho do rei, você é filho do homem poderoso, você é filho de quem é o dono do ouro e da prata, você não pode aceitar isso. Mentira, é uma palavra enganosa, um falso evangelho. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus, nesse texto, está falando exatamente sobre isso. Talvez você ouviu a vida toda alguém pregando: o morto vai ressuscitar, o morto vai se levantar. Não, a explicação desse texto, claro que Jesus tem poder para isso, mas a explanação desta palavra é exatamente tratando disso. Não é porque você é crente, não é porque somos discípulos de Jesus que não padecemos necessidades, que não ficamos doentes. Estes homens, este homem, esta família, eram amigos de Jesus, discípulos de Jesus. Por isso, hoje, crente, igreja que só vive de momentos de falácias, de momentos de emoção, não tem crescimento espiritual, não tem crescimento na graça, não tem crescimento na verdade do evangelho. Estamos aqui como pessoas momentâneas, pessoas que só passam e vão embora. Não, Jesus quer homens e mulheres que saqueiam o inferno e poveiam o céu, homens e mulheres que são combatentes, verdadeiros guerreiros pela palavra de Deus, justificados em Cristo Jesus, aleluia. Não novamente como foi profetizado, como um vale de ossos secos, mas com vida, esperança, Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, o fato que o sofrimento nos atinge não é contraditório sobre o amor de Deus para nós. Não, a nossa fé é compatível com este sofrimento. O sofrimento é compatível com a nossa fé. A necessidade do demora do atendimento, por causa desta enfermidade, Jesus demora 4 dias para vir à aldeia. E quando ele chega, irmãos, já tem 4 dias. Mas quando o Senhor chega,
recebe a notícia: Lázaro está morto. É aqui que Jesus explica para nós que ele trata de sentimentos. Aqui Jesus deixa bem claro, nesta simples frase para alguém, mas a frase mais verdadeira que eu abracei para a minha vida: Jesus chorou. Como assim, irmão? Ele sentiu o que é perder alguém. Ele desceu do céu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, calçou as sandálias da humildade e da simplicidade, bebeu a nossa água, vestiu a nossa roupa, falou a nossa língua, aleluia, comeu a nossa comida e chorou o nosso luto, aleluia, para saber o que é passar fome, para saber o que é ter um sentimento machucado por perder alguém, a decepção, aleluia, sentir as perseguições que passamos hoje. Ele teve que habitar entre nós, e Ele está aqui esta noite. Ele sabe do seu sentimento de luto, Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece o que é ser tentado, o que é ser atribulado, o que é passar por momentos difíceis, o que é passar por perseguição, o que é levar um bofetão na face, o que é ser cuspido, o que é ser chicoteado, aleluia, o que é ser perseguido o tempo todo, o que é ser chamado de mentiroso, de falso, de hipócrita, o que é ser chamado de Belzebu, aleluia. Ele teve que estar aqui para entender o que é o sentimento humano. Não melhor que ninguém, Jesus, o Todo-Poderoso, conhece eu e você e sabe dos nossos sentimentos. Ele chorou pela morte do seu amigo, mas repreendeu a Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Todos nós sabemos, irmãos, daqui para frente, Jesus então disse ao morto: levanta, sai para fora. Quantas vezes você parou para pensar: um morto escuta, o Espírito ouve? Naquele momento em que Jesus bradou, deu graças ao Pai antes e chamou: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu para fora e estava cheio de ataduras, aleluia, faixas que amarravam a sua vida, faixas que prendiam a Lázaro. Irmãos, talvez você chegou aqui esta noite com alguma coisa que está amarrada em sua vida. O que é isso? Presa no passado, presa nos acontecimentos de sua vida, morta, como um morto. Tem coisas que Deus precisa desatar na nossa vida, tem coisas que Deus precisa desamarrar da nossa vida, tem coisas que Deus precisa, irmãos, começar a soltar para nós nos sentir como vivos. Jesus nos deu vida, não é para você ter sentimentos de morte. Tem gente que fica amarrado em coisas do passado, naquilo que não deu certo, dentro de uma tumba, aleluia, espiritualmente falando. Mas esta noite o Senhor Jesus disse para alguém: rola a pedra. Tem pedras, irmãos, que precisa sair do nosso caminho, aquilo que nós agarramos, naquilo que não deu certo, nas nossas vergonhas, no pecado, naquilo que nós praticamos, do nosso fracasso, na hora do nosso desespero. Mas eu creio que em nome de Jesus tem pedra que precisa rolar, e Ele pode rolar da sua vida, para que você saia desse sentimento de morte. Irmãos, tem gente que fica ouvindo conversa dos outros todo dia, é como uma pedra na sua vida, o seu sentimento vai embora, o seu desejo de ouvir uma palavra, então você fica amarrado nessa circunstância. Jesus, quando fala: olha, rola a pedra e desamarre, solte-os, tire isso, ordena que Ele tire essas ataduras e deixa que Ele vá. Tem gente que não consegue deixar a sua vida fluir, não consegue porque fica amarrado na circunstância, nos delitos do pecado, nos pensamentos ruins, no ódio, na razão, na circunstância, não consegue perdoar, fica lembrando daquele que fez isso, fez aquilo outro. Em nome de Jesus, você precisa voltar à presença do Senhor. Coisas que você ouviu, deixou de fazer, você falou e fica amarrado nas suas vergonhas,
vergonha, nas vergonhas e da decepção que você passou. Eu quero dizer aqui em nome de Jesus, ministrado pelo Espírito Santo, que esta noite o Senhor quer soltar essas amarras que te prendem, para que você tenha paz com Deus, para que você tenha uma nova vida, uma nova aliança, um novo recomeço. Jesus está aqui esta noite para dizer: vem, segue-me, continue e não pare. Não dá para nós pararmos, irmãos. Você veio aqui como morto, talvez, como morta, como Lázaro, perguntando para o Senhor: se Deus me ama, por que sofro? Porque você está amarrado com ataduras, com pedra em seus caminhos, e não percebeu que Ele está do outro lado te dando vida e esperança. Não percebeu que Jesus te convida a viver o sobrenatural dEle. Talvez a sua família, a sua casa está se autodestruindo, porque você não consegue encontrar Jesus de fato. Está emprestando o ouvido para alguém, os olhos para os sentimentos do seu coração. Aprenda, os sentimentos do coração é de engano e de mentira. O de Jesus é verdadeiro, verdade. Que você possa meditar nesta mensagem desta noite. Jesus quer curar você, o seu sentimento, de dentro para fora, soltar as suas ataduras hoje. Se você crê, é exatamente isso que Ele está fazendo exatamente agora, tirando estas ataduras, rolando estas pedras dos teus olhos, as escamas dos teus olhos, os comichões dos seus ouvidos, para que você possa ter uma nova vida em Cristo, para a glória de Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.